Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre sedação, desde o paciente internado em centro de terapia intensiva, quanto nos pacientes a serem submetidos a procedimentos sob sedação. Pacientes submetidos à sedação para a realização de procedimento em centro cirúrgico, no pronto-socorro ou mesmo no centro de terapia intensiva precisam ser envolvidos com uma estratégia anestésica de mantê-lo em ansiólise, de preferência com um pouco de amnésia, paciente tranquilo, mas também sem dor. Precisamos então associar a analgesia a essa sedação se o procedimento vai trazer dor a esse paciente ou se esse paciente está internado no centro de terapia intensiva ou vem ao centro cirúrgico já em vigência de processo doloroso. Então, na verdade, vamos chamar isso de pseudoanalgesia, uma junção de técnicas e de medicamentos que vão trazer o benefício de ansiólise, sedação, de tornar esse paciente mais tranquilo, mas se por acaso a sua situação envolve dor como consequência do motivo da sua internação ou se ele vai ser submetido a um procedimento que vai causar dor a esse paciente, então temos que lançar mão também de medicamentos que tenham algum efeito analgésico. Essa analgesia, então, pode ser terapêutica ou preventiva, né? Terapêutica quando o paciente já vem com dor para a gente, preventiva se ele vai ser submetido a algum procedimento. E nos pacientes, principalmente de terapia intensiva, que muitas vezes evoluem com delírio, com alteração cognitiva importante devido a um sem número de situações, e em algumas situações também durante procedimentos no centro cirúrgico, menos comum, já que esses procedimentos sob sedação normalmente são procedimentos mais curtos, sem grande sem ser muito invasivo para o paciente. Mas naqueles pacientes que têm uma maior tendência, e principalmente nos pacientes de terapia intensiva, o delírio também é uma preocupação e deve ser deve ser feito um planejamento para se evitar ou diminuir a chance desse indivíduo evoluir com esse delírio, ou, se por acaso ele já está na vigência dele, lançar mão de recursos terapêuticos que possam encurtar esse processo de alteração cognitiva. Nesse processo, então, de pseudoanalgesia ou de analgesidação, é importante que acompanhemos o paciente avaliando através de scores de dor, como a escala visual analógica no paciente que colabora, informa, está consciente, ou naquela escala, ou utilizando a escala de comportamental da dor, aquela uma escala que leva em seu bojo, na sua identificação, as alterações que o paciente vem a apresentar que sejam sugestivas de dor. Então, para isso também existem alguns recursos, algumas ferramentas. Então, é preciso avaliar se esse paciente tem dor e, se houver dor, essa dor tem que ser tratada e tratada de maneira rápida. Estipula-se ou estima-se que um processo doloroso com uma intensidade de dor acima de 3, numa escala de 0 a 10, deva ser tratada no máximo em 30 minutos, porque essa dor, em alguns pacientes, pode levar a alterações fisiopatológicas importantes, inclusive com o desencadeamento daquele outro tripé mencionado anteriormente, que é o delírio, que pode também ser uma complicação a mais. O nível de sedação do paciente, avaliado através da escala de Richmond, que vai ser comentada mais para frente, e a identificação e manejo do delírio através de ferramenta específica também. Então, esse tripé deve ser deve ser encarado com bastante seriedade,
tanto no paciente de terapia intensiva quanto no paciente a ser submetido a algum procedimento. Diferente do paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico ou diagnóstico qualquer, onde ele vai ser submetido também a uma sedação que deve ser adequada à sua expectativa e ao grau de estímulo ao qual ele vai ser submetido. No paciente de terapia intensiva, a sedação deve ser o mais leve possível. Os autores acreditam que uma sedação na classificação de Richmond, classificação de agitação e sedação de Richmond, é uma das escalas mais utilizadas em pacientes de terapia intensiva. E essa sedação, essa escala de sedação, tem uma amplitude de +4 a -5, sendo a classificação +4 uma classificação que indica um paciente combativo, agitado, trazendo risco para ele próprio ou para a equipe, e fazendo com que haja a necessidade de algum procedimento para que ele retorne desse nível tão intenso de agitação para níveis mais próximos da normalidade. Essa escala passa pelo valor 0, que é um valor de score que representa um paciente alerta e calmo, acordado, dentro da sua normalidade, até a inversão dos valores, onde ele começa a ter valores negativos, representando uma sedação progressiva até o valor máximo de sedação, que é -5, onde ele apresenta-se tão sedado que ele não desperta comando nem estímulo físico nem verbal. O paciente de terapia intensiva normalmente é mantido em sedação superficial. Nessa escala seria representada uma sedação leve entre +1 e -2, mantendo então uma atividade comportamental adequada, uma interação com o ambiente na medida do possível e uma tentativa de manter esse paciente o mais orientado dentro daquela estrutura de internação de terapia intensiva. Então, esses pacientes eles devem, na medida do possível, ter a atividade muscular ativa, mantendo uma respiração, quando possível, espontânea. Esses pacientes podem eventualmente estar entubados e a sedação vai ter que ser adequada à necessidade que se apresenta. E acredita-se que seja também ideal que se mantenha uma sedação tal que o paciente continue a manter o ciclo circadiano, alternando o ciclo de sono e vigília, para que ele mantenha dentro do possível um estado cognitivo aceitável, ele não fique desorientado, ele tenha algum grau de interação com o ambiente. Isso evita um sem número de complicações. O paciente que é mantido sob sedação muito profunda, ele acaba aumentando a morbimortalidade dele. Então, manter o ciclo circadiano dele, manter o ciclo alternando sono-vigília, com os cuidados que vão ser comentados mais para frente, mantém esse paciente de terapia intensiva mais próximo da sua normalidade. Diferente, como disse, do paciente a ser submetido a algum procedimento, onde a expectativa do paciente deve ser respeitada e o grau ou a profundidade da sedação vai ser tal que traga um grau de conforto máximo com uma relação satisfatória entre conforto e segurança, permitindo também que o procedimento seja realizado sem grande dificuldade. E a dor tem que ser avaliada e tem que ser manuseada de maneira adequada, tanto no paciente cirúrgico quanto no paciente de terapia intensiva. Essa dor no paciente internado para tratamento de alguma condição clínica ou cirúrgica deve ser avaliada de maneira satisfatória quanto a aspectos muito importantes que vão definir o tipo de terapia a ser utilizada. Se a dor é aguda ou crônica,
se ela é somática, visceral ou neuropática, se ela está presente no repouso e ou no movimento, ou se ela é apenas associada a algum procedimento. Se há o planejamento de realização de um procedimento doloroso no paciente, a analgesia deve ser realizada de forma preventiva. Se o paciente já se apresenta com a dor na sua internação, independente de procedimentos, o tratamento dessa dor deve ser adequado com escolha de substâncias que sejam mais afeitas àquele tipo de dor mencionados aqui nesse diapositivo. É óbvio que os pacientes vão apresentar tolerância variável a estímulos dolorosos e também sensibilidade à terapia utilizada, tanto sensibilidade variável em relação à resposta analgésica quanto aos efeitos colaterais. Portanto, é muito importante que a manipulação dessa dor seja feita de uma maneira, na medida do possível, personalizada, de uma maneira titulada e utilizada de uma maneira crescente, numa escala semelhante à escala de dor, de tratamento de dor proposta pela Organização Mundial de Saúde, onde a dor deve ser inicialmente tratada com analgésicos, se a dor persiste ou é mais importante, associando-se analgésico a anti-inflamatórios, se ela persiste ainda ou se ela é de maior intensidade ainda, a associação de opioides fracos até a utilização de opioides mais potentes e, em alguns pacientes, com a necessidade eventual, quando há possibilidade, dependendo da localização da dor, de se utilizar recursos de anestesia regional para esses pacientes. Muitas vezes o paciente não consegue expressar a intensidade da dor, ou mesmo se manifestar de maneira verbal. O paciente pode estar com o seu nível de consciência alterado em virtude de medicação ou de patologia, ou pode estar entubado, ou pode ser uma criança, mas é necessário que se utilizem ferramentas específicas para avaliação da dor nesses pacientes que têm essa limitação. A dor que foi classificada ou definida até 1979, em 1979 pela Associação Internacional de Estudo da Dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual ou potencial descrita nos termos de tal lesão. E a partir de 2020, essa definição sofre uma pequena mudança. Então ela passa a ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, e agora não mais real ou potencial, mas ela é dita como semelhante associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Portanto, a definição mais recente da Associação Internacional de Estudo da Dor é que a dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Isso é um sintoma, uma descrição de uma coisa completamente subjetiva e, portanto, a intensidade da dor, o tipo de dor que o paciente sente, deve ser questionada e deve ser respeitada aquela definição da dor de cada paciente. O paciente, como o reclamante da dor, deve ser respeitado, e a intensidade da dor deve ser compatível, ou o tratamento deve ser compatível com a intensidade da dor referida. Muitos aspectos da dor vão nos ajudar a caracterizar se a dor é crônica, até mais de 3 meses, se a dor é somática, aquela dor empontada, uma dor intensa, aguda, bem localizada, ou uma dor visceral, uma dor mais surda, uma dor pouco localizada, ou uma dor neuropática.
que está muitas vezes associada a uma lesão nervosa de nervo periférico, por exemplo, ou a um acidente vascular encefálico, que vai levar esse paciente a apresentar disparos de dor de maneira muitas vezes espontânea, associado a alterações como a dor que apresenta com estímulos que não são normalmente dolorosos, chamados de alodínia, ou aquela dor que se apresenta numa intensidade muito maior do que aquele estímulo normalmente provoca numa caracterização do que se chama hiperalgesia. Então, os procedimentos que são realizados para tratamento da dor ou a terapia que é escolhida deve ser adequada ao tipo de dor que o paciente apresenta e à sua intensidade. Existem alguns fatores de risco, vamos ver isso posteriormente, e as consequências dessa dor podem ser as mais variadas, com aumento da estimulação autonômica do paciente, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, muitas vezes levando a um risco maior nos pacientes com maior limitação cardiorrespiratória. Existem vários fatores que podem aumentar a incidência de dor ou a sua percepção, e esses são os denominados fatores de risco. Um deles é o tempo para a utilização dos analgésicos. O paciente refere uma dor maior que 3, na nossa escala de 0 a 3, já foi demonstrado em estudos realizados que pacientes com dor, com intensidade de dor na escala numérica ou visual de dor acima de 3, aquela intensidade de dor que o paciente normalmente solicita o analgésico. Mas independente da intensidade da dor, se esse paciente precisa da sua analgesia, quanto mais tempo se demora para utilizar esse recurso analgésico, maior é a intensidade da dor, e isso envolve uma série de questões, inclusive questões psicológicas, mas também questões fisiopatológicas, onde a perpetuação do estímulo doloroso acaba causando hiperalgesia e muitas vezes levando esse paciente a uma queixa progressivamente mais intensa. A expectativa de dor, o sexo, mulheres parece que tem um pouco de mais de sensibilidade à dor, a idade, o tipo de cirurgia. Existem cirurgias que levam a uma dor muito mais intensa, a amputação de um membro, que pode levar à dor do membro fantasma, cirurgia de mastectomia, cirurgia com toractomia. Então, são cirurgias que muitas vezes levam à hiperalgesia no pós-operatório, podendo até evoluir com dor crônica depois. A realização de cirurgias prévias, ansiedade, depressão, também estão relacionados com aumento da intensidade da dor, aumento do risco de apresentar dor no pós-operatório. Mas esses pacientes também de terapia intensiva acabam sendo prejudicados nessa questão, uma vez que são pacientes que também necessitam dessa abordagem de terapia analgésica o mais rapidamente possível. A demora em resolver o processo doloroso vai levar ao aumento do estresse do paciente, aumento da queixa, aumento da insatisfação e muitas vezes até o aumento do tempo de internação, tanto hospitalar quanto em terapia intensiva. Em relação à intensidade da dor, várias são as escalas utilizadas na avaliação dela. Então, existem as escalas numéricas, visual ou verbal, sendo que alguns trabalhos já demonstraram que a escala numérica visual é muito mais sensível e específica do que as outras escalas, mas a escala verbal, a escala verbal descritiva da dor, sendo uma das menos sensíveis, mas muitas vezes utilizada para facilitação e simplificação da tomada de informação. Existem outras escalas também, a escala visual analógica, que pode ser utilizada com uma escala vertical ou horizontal, e o paciente é solicitado a demonstrar naquela régua de escala de dor
onde ele acha que a sua intensidade da dor se coloca. Para crianças e alguns pacientes com dificuldade de entendimento dessas escalas numéricas, a escala do Wong-Baker-Faces, que é demonstrada aqui nesse diapositivo, nessa figura inferior, muitas vezes solicita-se para o paciente apontar nessa escala qual seria a face que representaria a sua intensidade de dor, de maneira a apresentar uma escala de uma forma um pouco mais lúdica, muito utilizada em pediatria. De maneira mais simples, os sinais vitais muitas vezes expressam alterações ou demonstram alterações que são às vezes causadas pela dor que se instala ou que aumenta de intensidade no paciente, mas são dados muito inespecíficos que podem ser alterados por outros fatores, principalmente em pacientes em terapia intensiva, paciente em ventilação controlada, mas também paciente submetido à sedação para procedimento. E nos pacientes que têm alguma dificuldade de informação, como crianças e pacientes com alteração cognitiva, algumas escalas são utilizadas, como a escala de comportamento da dor, a escala a ferramenta de observação da terapia intensiva, o FLEC, que é uma escala também baseada em alterações comportamentais, o FACE Scale, que vai ser demonstrado posteriormente, e muitos outros. Existem escalas para avaliar dor em pacientes com demência, existem índices específicos de nocicepção, alguns utilizados em anestesia, no centro cirúrgico, que demonstram ou que geram mais ou menos na forma do índice bispectral, que é utilizado para avaliar profundidade de sedação. Esses índices de nocicepção podem, em alguns casos, mostrar uma escala relacionada à nocicepção e antinocicepção. Existe o índice pletismográfico cirúrgico, que é baseado na frequência de pulso e na área sob a onda de oximetria, e também um outro algoritmo que se apresenta num aparelho chamado Conox, que além da demonstração da profundidade de nível de consciência, ele também, utilizando o mesmo eletrodo da avaliação do nível de consciência, ele também gera uma escala, um resultado que vai referenciar a analgesia desse paciente. Em relação ao índice pletismográfico, ele é utilizado apenas baseado no sensor do oxímetro e ele foi validado para anestesia geral. Ele não é adequado para sedação e ou para cirurgia com anestesia regional. No caso do Conox, ele é feito baseado, como foi dito, no eletrodo do próprio sensor de nível de consciência, que vai gerar, então, de alguma forma, esse algoritmo, que é um segredo industrial, que ainda não foi tornado público para avaliação. Mas são bem interessantes na tomada de cuidados de pacientes sob risco de evoluir com dor em algum momento, e que mesmo durante a anestesia geral é possível perceber a flutuação dependendo da necessidade que esses pacientes venham apresentar de aumento da analgesia durante o procedimento ou internação. Outro recurso que tem sido tentado avaliar é a realização do exame do reflexo pupilar, que de alguma forma pode também ser visto como tendo alguma correlação com a nocicepção do paciente. A escala comportamental da dor pode ser utilizada no paciente que se encontra entubado em ventilação mecânica ou no paciente que apresenta alteração cognitiva. São utilizadas três parâmetros ou três grupos de avaliações,
A primeira avaliação através da expressão facial, que vai desde relaxada até uma face de contração, com o gestual facial do paciente, mostrando uma mímica que sugere que o paciente está apresentando dor. Existe a segunda avaliação, que é relacionada a movimento dos membros superiores, que vai desde um membro que não apresenta movimento, obviamente, desde que esse membro tenha a capacidade de se movimentar ativamente em algum momento. Não é um paciente que, por exemplo, está com um acidente vascular encefálico, está hemiplégico daquele lado, então a gente não tem como avaliar esse movimento naquele membro. Mas o movimento do membro, se ele vai desde de relaxado, sem movimento, até uma contração permanente, que pode também estar sugerindo que esse paciente está apresentando dor. E no paciente em ventilação mecânica, ele vai desde um paciente que está tolerando bem, seja consciente ou não, mas ele está tolerando bem essa ventilação, até o paciente que está reagindo a esse respirador e não tem um controle adequado de ventilação devido àquela sincronia entre seus movimentos e a tentativa do ventilador mecânico de ventilar o pulmão do paciente. Nesse caso, no paciente, obviamente, em ventilação mecânica. E esse terceiro grupo de avaliações, que no paciente intubado faz referência ao que foi dito agora, no paciente não intubado, mas com alteração cognitiva que não permite que esse paciente nos informe a intensidade da dor, ele vai apresentar uma tranquilidade maior, eventualmente até falando normalmente, embora com dificuldade de informação dessa intensidade de dor, até um paciente que começa a apresentar gemido ou queixa verbal intensa de algum incômodo que possa eventualmente estar surgindo e a agitação do paciente se instala. Então, essa dor do paciente deve ser avaliada em sua qualidade e intensidade, e quando ele consegue nos informar a dor, a melhor escala a ser utilizada, como foi dito, é a escala visual da dor, numérica da dor, ou a escala visual analógica, que é utilizada mostrando para o paciente essa escala, essa régua numérica que é apresentada aqui nessa parte superior desse diapositivo, e solicitando que o paciente aponte nessa escala onde ele acha que a sua dor se encontra, qual o número que corresponde à intensidade de sua dor. No caso do paciente que não consegue informar, então a utilização da escala comportamental da dor, que, diferente da escala visual, que pode ser de 0 até 10, na escala comportamental, essa escala pode ser de 3 até 12. São 3 critérios, cada um deles com a possibilidade de escala de 1 a 4. Se esse paciente apresenta o resultado da escala comportamental da dor igual a 3, sugere-se que ele não apresenta dor, ou ele parece não apresentar dor. Se se o resultado da avaliação é um score entre 4 e 5, ele parece apresentar uma dor leve a moderada. A dor de 6 a 11 é uma dor mais intensa, e uma dor 12 é uma dor que é um valor que sugere uma dor máxima, uma dor muito intensa. A dor intensa ou a dor máxima deve ser tratadas com analgésicos mais potentes e o mais rapidamente possível, para evitar estresse e complicações geradas pela ativação autonômica de pacientes, muitas vezes com reserva fisiológica reduzida. Essas escalas, então, são utilizadas no intuito de manter esse paciente avaliado com frequência aumentada em situações de maior risco de dor e com frequência reduzida naqueles pacientes que aparentemente, ou segundo a história, ou segundo o motivo da internação, a intensidade de dor
não sugere ser uma dor que vai evoluir com o aumento da intensidade. Só para ilustrar, mais uma escala possível de ser utilizada em pacientes que não informam, a escala Fleck, onde são observados a face do paciente, seus membros, o grau de atividade, a presença ou não de choro e a presença ou não de consolabilidade. Essa escala pode ser usada em adultos com alteração de nível de consciência, alteração cognitiva, mas são mais utilizadas em criança. Então, ela é uma escala que pode ir do 0 a 2 em cada um desses scores, e o score de 0 a 2 é um score que sugere uma dor de muito pequena intensidade, e a partir disso a dor pode ir aumentando progressivamente. A maior intensidade da dor aqui, como são 5 avaliações, face, movimento de pernas, atividade geral, choro, consolabilidade, ele pode ir do 0 ao 10, sendo que essa classificação de intensidade é de acordo com o valor obtido nessa avaliação. Uma outra escala também possível de ser utilizada é a escala denominada ferramenta observacional de dor para terapia intensiva, onde são avaliados 4 critérios: a expressão facial, o movimento corporal, a tensão muscular e a complacência ou aceitação com ventilador, ou a vocalização de sons que podem sugerir que o paciente está sentindo dor. Também aqui são cada um desses 4 critérios pontuado de 0 a 2, portanto, como são 4 critérios, o valor máximo dessa escala é 8. O paciente pode ter 0 se não apresentar nenhuma dessas alterações, pode ter 8 se todas elas estiverem no grau máximo de alteração, como é demonstrado nesse diapositivo. Assim como no centro cirúrgico, na terapia intensiva, a utilização de técnicas multimodais de analgesia são muito mais benéficas ao paciente que pode evoluir ou já apresenta evolução dolorosa. As técnicas regionais, quando possível, trazem bastante benefício, uma vez que a ação sistêmica dos anestésicos se reduz e a utilização ou consumo de opioides e outros analgésicos se reduz, dessa forma também reduzindo os seus efeitos colaterais. Analgésicos comuns são utilizados quando o paciente apresenta dor ou se ele vai ser submetido a algum procedimento que envolva estímulo doloroso, e esses analgésicos podem ser à base de dipirona, 30 mg por quilo de peso na criança, e 1 miligrama no caso do paciente que vai ser mantido com a administração regular, 1 grama até de 6 em 6 horas num paciente adulto de tamanho médio. A alternativa à sua utilização é o paracetamol, que também pode ser utilizado em dose de 1 grama a cada 6 horas, tendo sempre a atenção na possibilidade do paciente, se utilizar doses muito elevadas e frequentes de paracetamol, o risco de lesão hepática. Anti-inflamatórios são muito bem-vindos em algumas situações, principalmente na situação de dor aguda, mas eles devem ser utilizados com cuidado em pacientes que têm risco de sangramento digestivo ou outros, e assim devem ser utilizados com parcimônia. Paciente que tem algum risco de insuficiência renal, como paciente diabético, isso deve ser avaliado de maneira bastante cuidadosa. Em situações em que há risco de evolução à dor crônica ou hiperalgesia após algum procedimento, ou mesmo na vigência de uma dor mais intensa, a utilização de antagonistas do receptor NMDA é muito bem-vindo. As opções são a metadona, que pode ser utilizado na dose de 1 miligrama, perdão, na dose de 10 miligramas, que, segundo o
o laboratório deve ser administrado de forma intramuscular e tem sido utilizado de maneira off-label em administração venosa, principalmente em infusão venosa lenta. Então, a metadona é um derivado opioide que tem uma ação muito intensa nessa forma de bloquear os receptores NMDA, fazendo com que haja redução do risco ou de intensidade de dor crônica, de hiperalgesia no pós-operatório. Muitas vezes pode ser utilizado também em pacientes de terapia intensiva. A metadona ainda tem a vantagem de auxiliar no desmame de pacientes que eventualmente venham em dependência do uso de opioide. A outra alternativa de antagonista do receptor NMDA, que pode ou não ser associado às demais alternativas, é a ketamina. A ketamina que em doses de 20, 30 mg por quilo de peso ou de meio miligrama, a ketamina na dose de meio miligrama por quilo de peso ou na dose de 20 a 30 miligramas em dose de bolos, ela pode ser também um adjuvante importante na redução do risco de dor, de hiperalgesia e dor crônica no pós-operatório. Há quem indique também a infusão de ketamina na dose de 0,2 mg por quilo por hora, que pode eventualmente trazer algum benefício em situações de dor mais intensa, mas a ketamina pode, em algumas situações, levar a um despertar muito prolongado. Ela tem alguma ação que se cogita, que pode ser questionada ainda, na diminuição da instalação de delírio no pós-operatório em algumas situações, mas a ketamina ainda não deve ser utilizada com esse objetivo porque ainda não há confirmação, não há evidência científica suficiente para isso. O sulfato de magnésio também tem uma ação importante no bloqueio dos receptores NMDA, embora em local diferente desse receptor quando comparado com a ketamina ou com a metadona, mas o magnésio é um íon que está naturalmente presente no canal iônico do receptor NMDA e é o seu deslocamento através de estímulo intenso e repetido dos receptores NMDA que faz com que o deslocamento do magnésio provoque a entrada de cálcio e essa entrada de cálcio gera uma cascata de reações enzimáticas que vai fazer com que haja um aumento da produção de receptor AMPA. E isso, de alguma forma, aumenta a intensidade da dor no pós-operatório, a possibilidade de dor crônica. Então, o sulfato de magnésio tem sido utilizado como adjunto analgésico, tanto diminuindo o consumo de analgésicos e de anestésicos no intraoperatório, mas também diminuindo o consumo de opioides e de analgésicos gerais no pós-operatório. O sulfato de magnésio ele pode ser utilizado, já foi descrito em doses mais variadas, de 30 mg por quilo até 50 mg por quilo, mantendo infusão de 10 até 20 mg por quilo por hora, mas deve ser respeitado o tempo muito prolongado em terapia intensiva, por exemplo, ainda não foi avaliado de maneira adequada. O sulfato de magnésio tem sido utilizado bastante em anestesia, mas no pós-operatório a sua utilização ainda não é muito frequente. Então, são recursos que tendem a diminuir a dor crônica. A lidocaína também pode ser utilizado, ainda é questionável a sua ação, se importante ou não, mas existe a possibilidade, alguns autores aventam a utilização da lidocaína, reduzindo o consumo de analgésico no pós-operatório e até encurtando o tempo de retorno da função gastrointestinal em pacientes que recebem a lidocaína na dose de 1 mg por quilo de peso na indução da anestesia e mantendo 1 a 3 mg por quilo hora em infusão durante a cirurgia. Em terapia intensiva,
essa utilização muito prolongada ainda não se demonstrou de maneira eficaz, e a lidocaína também tem a possibilidade de levar, em algumas situações, a aumento de metabólitos que podem ser tóxicos. A concentração da lidocaína pode aumentar na insuficiência renal, então deve ser utilizada com cautela. Os agonistas alfa-2 são bastante interessantes também no manuseio de dor aguda e crônica, e a utilização tanto da clonidina na dose de 2 até 5 microgramas por quilo de peso, que deve ser manuseada essa dose de acordo com respostas hipertensivas ou hipotensivas, ou com a reserva fisiológica do paciente, ou a dexmedetomidina, que é um agonista alfa-2 que tem uma especificidade alfa-2 em relação ao alfa-1 8 vezes maior que a especificidade da clonidina, fazendo com que haja então diminuição dos efeitos colaterais, como hipotensão mais intensa, como sedação muito prolongada. E assim a dexmedetomidina pode ser utilizada tanto em pacientes cirúrgicos quanto em pacientes de UTI. A dexmedetomidina também está sendo relacionada como uma substância que pode reduzir a incidência de delírio em pacientes de terapia intensiva, embora ainda não seja indicada a sua utilização no tratamento do paciente em crise de delírio, mas já se observou que a sedação com a dexmedetomidina leva à diminuição do risco de delírio quando comparado com os benzodiazepínicos, que devem então ser evitados na sedação do paciente de terapia intensiva. Existem também os agentes neuropáticos, como gabapentina, a pregabalina e a carbamazepina, que são substâncias utilizadas no tratamento de dor crônica e tem a capacidade, então, de auxiliar esses pacientes que têm potencial de evoluir dessa forma. Mas elas são substâncias que podem aumentar a incidência de delírio por apresentar algum grau de sedação aumentada no paciente de terapia intensiva. Então, a sua indicação deve ser feita de maneira bastante cuidadosa. Ainda em relação ao manuseio do paciente internado em terapia intensiva com dor aguda ou crônica, a utilização de dipirona, como foi mencionado, ou paracetamol, como analgésicos de primeira linha, naquela dor menos intensa, mas pode ser associado à morfina em pacientes que apresentam eventualmente uma dor mais intensa, e essa morfina pode ser administrada em bolos de 3 a 5 miligramas, dependendo da resistência do paciente aos efeitos colaterais. Pacientes com maior risco de depressão respiratória devem receber as doses menores e ser monitorizados de maneira adequada. A morfina pode ainda ser utilizada em infusão contínua caso esse paciente apresente resistência ou dor mais intensa, e essa infusão contínua pode ser de 1 até 4 mg quilo hora, sendo adaptada essa dose à resposta do paciente. A morfina muitas vezes leva a algum grau de depressão miocárdica, algum grau de hipotensão, e nesse caso a substituição por fentanil na dose de 50 até 100 microgramas intravenosos, que podem ser repetidos a cada 10 minutos se não houver controle adequado, e com monitorização adequada também, que também pode apresentar depressão respiratória. A dose em bolos em pacientes com dor mais intensa e prolongada e de difícil resposta também pode ser acompanhada de infusão contínua da dose de 0,2 até 2 microgramas por quilo hora naquela dor mais intensa, naquele paciente que eventualmente tem uma resistência maior tanto ao efeito analgésico quanto aos efeitos colaterais. E, de novo, lembrando a possibilidade da utilização da gabapentina ou da pregabalina em associação ou não com a carbamazepina, que pode ser de grande auxílio nos pacientes com dor neuropática.
Aqui terminamos o nosso primeiro vídeo sobre a sedação no paciente cirúrgico ou no paciente de terapia intensiva, aqui focando um pouco mais no paciente de terapia intensiva e espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.